você é oficialmente um troll da Terra-média. Parabéns, você é a prova viva de que o primeiro senhor do escuro, Morgoth, não possuía uma única centelha de criatividade em seu ser cósmico. Você não nasce de uma forma natural, com o calor de uma mãe ou o cuidado de um pai. Você é feito, vomitado na existência a partir da pedra e da lama, moldado não com amor, mas com inveja e fúria como uma cópia grotesca e mal-humorada dos nobres entes. Sua mãe metafórica é a malícia de um deus caído, uma entidade que te olhou e viu não um filho, mas uma piada, um insulto ambulante contra a vida verdadeira. Você é, em sua essência, um plágio, uma paródia ambulante de uma forma de vida infinitamente mais sábia e conectada à natureza. A filosofia e a teologia da sua criação são bem simples de entender. Pense no deus principal, Eru Ilúvatar, como um grande artista que possui o dom da criação, a chama secreta que dá alma às coisas. Morgoth, o vilão, não tem essa chama. Ele é um mestre da corrupção, não da criação. Ele não pode criar vida, apenas imitar e distorcer. Os entes são uma obra-prima de paciência e sabedoria, os pastores das árvores. Você é a versão pirata e mal acabada, enquanto eles representam o crescimento e a proteção. Você é a antítese, força bruta sem propósito, uma fúria destrutiva programada para quebrar e esmagar, não para cultivar. Que começo deprimente, você não concorda. Desde o seu primeiro momento, seu design já vem com especificações de fábrica bem ruins. Você possui uma força física colossal capaz de esmagar rochas como se fossem biscoitos. Mas essa força é acoplada a um intelecto tão limitado que faria uma porta se sentir uma intelectual. Sua mente é uma névoa de raiva e confusão, tornando sua força imensa mais um perigo para si mesmo do que uma arma eficaz. Você não foi criado com amor ou propósito, foi vomitado na existência por pura maldade e uma gritante falta de imaginação. Sua vida já começa como uma piada de mau gosto, contada pelo ser mais maligno do universo. Uma imitação barata e mal feita, destinada a uma existência de brutalidade e estupidez. Como se não bastasse ser uma imitação barata, seu criador, em sua pressa e falta de talento, te deixou com um defeito de fábrica catastrófico, uma vulnerabilidade fatal à luz do sol. E não, isso não é uma simples alergia ou uma fotossensibilidade. É uma falha metafísica, um erro no seu código-fonte existencial. Você é uma criatura da escuridão, animado puramente pela vontade maligna de Morgoth, o que te torna fundamentalmente incompatível com a luz pura da criação. Que belo design, você não concorda? Nascer com uma fraqueza contra algo que aparece sem falta todos os dias. A metafísica da sua condição é simples de entender, mesmo para um cérebro do seu tamanho. Pense em você como um brinquedo que só funciona com pilhas da escuridão. A luz do sol é como um pulso de energia que frita seus circuitos e te desliga para sempre, revertendo seu corpo à sua matéria-prima, pedra inerte. A luz não te machuca ou te queima, ela literalmente desfaz o feitiço que te anima. Essa petrificação é a prova definitiva de que você é, na melhor das hipóteses, vida falsificada. Uma marionete de pedra que desmorona quando a luz do dia corta os fios do seu mestre. Essa falha transforma sua vida em um pesadelo logístico. Sua existência é governada por um relógio implacável. Você só pode caçar, lutar ou simplesmente existir durante a noite. Cada aventura, cada plano de ataque vem com um cronômetro mortal. O nascer do sol não é um espetáculo bonito para você, é o seu apocalipse diário, a sua sentença de morte se aproximando no horizonte. Isso te força a viver em cavernas escuras, florestas densas e buracos na terra, não por preferência, mas por pura necessidade de sobrevivência. Sua força colossal é inútil contra a rotação do planeta, pois você é uma das criaturas mais fortes da Terra-média, mas seu maior inimigo é um fato astronômico contra o qual você não tem a menor chance. É o lembrete diário e humilhante de que você não pertence a este mundo, que você é uma anomalia, uma criatura artificial cuja existência é tão frágil que pode ser apagada pelo simples amanhecer. Sua primeira grande aparição documentada na história acontece como um dos trolls de pedra, Tom Berto ou Guilherme, e que estreia vergonhosa. Você e seus irmãos não são apresentados como uma força apocalíptica, mas como uma gangue de bandidos de beira de estrada, com um sotaque péssimo
e um debate culinário interminável. Sua espécie, surpreendentemente, possui a capacidade de falar uma forma grosseira do idioma comum, o que torna sua estupidez ainda mais evidente. Você tem inteligência suficiente para ter um nome próprio e discutir fervorosamente se anões devem ser cozidos, espetados ou transformados em purê, mas não o suficiente para ser uma ameaça real e competente. O seu momento de glória se transforma em uma comédia de erros. Após capturar uma companhia inteira de anões, um feito notável para qualquer predador, vocês se perdem em uma discussão fútil. A psicologia explica isso com o conceito de teimosia cognitiva. De forma simples, é como uma daquelas discussões bobas na internet. Você e seus irmãos estão tão obcecados em provar que o seu próprio método de cozinhar é o melhor, que ignoram completamente o ambiente e o perigo iminente. Cada um só ouve a própria voz, convencido de sua superioridade, enquanto o relógio avança impiedosamente em direção à sua fraqueza mais fatal. É nesse momento que entra o mago Gandalf, e ele não precisa de raios ou bolas de fogo para te derrotar. Ele usa a sua própria estupidez contra você. Com uma simples demonstração de ventriloquismo e guerra psicológica, ele imita as vozes de vocês, jogando um contra o outro e prolongando a discussão inútil. A sua queda é inteiramente auto-infligida. Você está tão ocupado discutindo com seus irmãos que se esquece da regra número 1 da sua existência. Não seja pego pela luz do sol. O primeiro raio de sol te atinge no meio de uma frase, e o feitiço que te anima se desfaz. Você e seus irmãos são transformados em estátuas de pedra, um monumento permanente à sua própria incompetência. Que vidinha! Sua primeira aparição na história mundial termina com você petrificado, servindo como um aviso eterno de que, para sua espécie, a estupidez é literalmente uma condição fatal. Depois da sua estreia humilhante como um bandido de beira de estrada, sua carreira sofre um severo rebaixamento. Agora você é um troll das cavernas, a versão encontrada pela Sociedade do Anel nas Minas de Moria. E esqueça qualquer resquício de personalidade que você tinha. Você não tem mais nome, não participa de debates culinários, você nem fala mais, você apenas ruge. Sua existência foi reduzida à de uma besta de pura e impensada brutalidade, uma arma biológica a serviço dos orcs. Sua nova forma é uma aula triste de evolução, ou melhor, devolução. Pense nisso como uma especialização no trabalho, mas da pior forma possível. Para ser uma arma de guerra mais eficiente, sua espécie foi otimizada, o que significou remover características inúteis como a fala e o pensamento complexo para investir tudo em pele dura e músculos. Sua pele agora tem escamas esverdeadas, tão resistentes que a lâmina de um guerreiro como Boromir mal a arranha, e seus pés são disformes, feitos apenas para esmagar. Você se tornou uma ferramenta mais eficiente, mas no processo perdeu o pouco de pessoa que ainda existia em você. Sua vida em Moria é ser o animal de estimação gigante e raivoso dos orcs, solto na câmara de Mazarbul para quebrar a linha de frente inimiga. Não há tática, não há estratégia, apenas a fúria cega de uma criatura que mal consegue compreender o que está fazendo. E como sempre, seu fim é patético. Apesar de sua força imensa, você é derrotado pela astúcia e trabalho em equipe da Sociedade do Anel. Sua breve e violenta participação na história prova que, para sua espécie, ser aprimorado para a guerra significa apenas se tornar mais forte, mais burro e, no fim, ainda mais descartável. Depois de ser rebaixado a uma besta de combate sem cérebro, você acha que chegou ao fundo do poço. Que fofo! O universo sempre pode cavar um pouco mais. Sua próxima carreira é como um troll das montanhas, a força de trabalho pesado do Império de Mordor. Parabéns, você não é mais nem um soldado da linha de frente. Você é um operário de construção. Sua força colossal é usada para operar guindastes, demolir estruturas e, o mais humilhante de tudo, abrir os portões para os outros irem para a guerra. Que vida emocionante! Seu ambiente de trabalho é terrível. Você é tratado pelos orcs, seus colegas de trabalho menores, como um animal de carga, sendo açoitado e empurrado para operar as máquinas de guerra. Seu uso mais infame é durante o cerco de Minas Tirith, onde você e seus irmãos são a única força na Terra-média capaz de mover Grond, o gigantesco ariete. A engenharia de Sauron criou a máquina, mas a sua biologia, sua força bruta é o motor. Você é um motor de carne e osso, uma peça de maquinário vivo
primitivo, mas sem o respeito ou a manutenção que se daria a uma máquina de verdade. Pois é, você é a prova de que no exército de Sauron sempre há uma posição mais baixa e mais degradante para a qual você pode ser rebaixado. Você tem a força para esmagar exércitos, mas seu trabalho é empurrar um pedaço de metal gigante para que outros possam lutar. Você é a equipe de apoio, o peão de obra do apocalipse. Você concorda que essa é uma forma terrível de subutilizar seu potencial destrutivo? Sua existência é reduzida ao trabalho braçal, sob o chicote de criaturas que você poderia esmagar com um pé. Sua espécie é tão patética que você nem sequer tem um arqui-inimigo fixo. Você é mais como um saco de pancadas genérico para qualquer herói que precise de uma vitória fácil para aumentar o moral. Sua estupidez coletiva, no entanto, é ótima para criar inimizades duradouras. Por exemplo, vocês, Trolls das Montanhas, foram responsáveis pela morte de Arador, o avô de Aragorn. Que bela jogada estratégica! Você não apenas criou um inimigo, mas garantiu que o futuro rei de Gondor, um dos maiores guerreiros da história, tivesse um motivo pessoal para caçar sua raça até a extinção. Mas a sua humilhação suprema chega na Batalha do Morannon. Agora você é um Troll das colinas, a infantaria de choque de Sauron, armado com martelos massivos e coberto por escamas. Você é a elite da sua espécie patética. Seu chefe, o maior e mais malvado de todos vocês, avança para esmagar os heróis. E quem o derrota? Aragorn? Legolas? Não, ele é morto por Peregrine Took, um hobbit. Pois é, um ser que tem a metade do tamanho da sua perna te apunhala por trás do joelho e te derruba. A física explica essa vergonha. Pense em você como um prédio enorme. Ele parece indestrutível, mas se alguém colocar dinamite em um pilar de sustentação, tudo desaba. Para um troll, um ponto fraco como a parte de trás do joelho é esse pilar. Não importa o seu tamanho ou força, o pequeno hobbit usou a alavancagem e um ponto fraco para te derrotar. Ele não precisou de super força, apenas de um bom entendimento de onde espetar. Que fim deprimente ser derrotado não em um duelo de titãs, mas por uma criatura pequena e corajosa que explorou sua biologia mal projetada. Sua função na grande história não é ser um vilão memorável, mas sim um obstáculo gigante que permite que os personagens menores e mais improváveis tenham seus momentos de glória às suas custas. Justo quando você pensa que sua existência não pode ser mais humilhante, seu novo chefe, Sauron, decide que sua espécie precisa de um upgrade. Das forjas de Mordor surge uma nova e aprimorada versão de você, os Olog-Hai. Eles são a sua versão 2.0. E como em qualquer lançamento de tecnologia, eles fazem você, o modelo antigo, parecer completamente patético e obsoleto. Eles são mais fortes, mais rápidos e, o pior de tudo, mais inteligentes que você. Se os Trolls antigos eram a criação bruta de Morgoth, os Olog-Hai são as armas de precisão de Sauron. A tecnologia, ou, neste caso, a engenharia genética do mal, explica sua situação. Pense em você como um celular antigo. Você é grande, lento, trava o tempo todo e tem uma bateria péssima. Você vira pedra no sol. De repente, Sauron lança o Olog-Hai Pro Max. É mais rápido, mais inteligente e a bateria dura o dia inteiro. Você virou o modelo de segunda mão que ninguém mais quer. É a evolução te deixando para trás, mas de um jeito bem deprimente. A maior e mais terrível vantagem deles é a correção do seu defeito de fábrica mais vergonhoso. Os Olog-Hai podem suportar a luz do sol, pois a única fraqueza que definia e limitava sua raça por milênios foi simplesmente corrigida. Sauron, o mestre engenheiro do mal, olhou para o seu design, viu a falha e lançou um patch mágico para consertá-la. Isso não apenas torna os Olog-Hai superiores, torna-os uma classe de guerreiro totalmente diferente, disponível 24 horas por dia. A existência deles é o insulto final. Eles são a prova viva de que você era um protótipo falho. Sauron, seu mestre, basicamente pegou a ferramenta que Morgoth criou, a considerou inadequada e construiu uma melhor. Você não está apenas sendo substituído, está sendo informado da maneira mais brutal possível que sua espécie inteira era apenas um rascunho mal feito.
Então, os Ologhai, seus primos de elite, são imunes ao Sol, te tornando obsoleto. Mas aqui vem a humilhação final, a reviravolta, que prova que toda a sua raça é fundamentalmente patética. A imunidade deles não é uma mutação biológica ou uma evolução natural. É um poder emprestado. É um patch de software mágico, sustentado diretamente pela vontade do seu mestre, Sauron. Pois é, nem mesmo a versão aprimorada de você tem mérito próprio. Sua maior força é, na verdade, um benefício da empresa que pode ser cortado a qualquer momento. A tecnologia de redes explica isso de uma forma bem simples. Pense na vontade de Sauron como um sinal de Wi-Fi superpotente que cobre toda a Terra-média. Enquanto os Ologhai estiverem conectados a essa rede, eles podem rodar o aplicativo de imunidade ao Sol. Se o roteador Sauron for desligado, o sinal cai e o aplicativo para de funcionar instantaneamente. Eles não têm o poder instalado neles. Eles estão apenas fazendo streaming de uma fonte central. Que vergonha. Até a sua versão 2.0 depende totalmente do chefe para funcionar direito. Isso revela a verdadeira natureza do poder de Sauron. Ele não é apenas um general, ele é uma força ativa que altera a realidade para seus servos de elite. Sua vontade é um escudo, uma fonte de energia que anula a falha metafísica com a qual você e seus irmãos primitivos têm que lidar todos os dias. Isso também significa que a queda de Sauron não seria apenas a perda de um líder, mas o desligamento da energia que protege suas melhores armas. Isso só reforça o quão fundamentalmente falha é a sua espécie. Seja o modelo antigo que vira pedra com o sol, ou o modelo novo que só funciona enquanto a assinatura com o Lorde das Trevas estiver ativa. O resultado é o mesmo. Você não é um ser com poder próprio, você é uma ferramenta, um peão descartável cuja eficácia depende inteiramente do seu mestre. Sua existência, em qualquer forma, é definida pela dependência e pela falta de agência. Todo grande vilão tem um arqui-inimigo. Sauron tem os herdeiros de Isildur, a rainha xenomorfa tem a Ripley, e você? O seu é o Sol. Pois é, o seu Nêmesis não é um guerreiro lendário ou um mago poderoso. É uma bola gigante de gás incandescente a 150 milhões de quilômetros de distância que, sem falhar, aparece todos os dias para te transformar em uma estátua de jardim. Que luta justa, você não concorda? Você é uma criatura de força imensa, mas seu inimigo mais mortal é o próprio amanhecer. A astronomia básica explica a sua desgraça. Pense na rotação da Terra. É um fato, uma lei da física imutável. Para você, essa rotação é uma contagem regressiva diária para a sua morte, ou na melhor das hipóteses, para uma imobilidade forçada. Seu inimigo não tem estratégia, não tem malícia, ele simplesmente existe. A cada 24 horas, o planeta em que você vive se vira para uma estrela de fusão nuclear que, por um defeito fundamental na sua criação, apaga a sua pseudo-vida da existência. É a batalha mais desigual e impossível de todas. Essa fraqueza dita cada aspecto da sua miserável existência. Ela te transforma em uma criatura estritamente noturna, forçando-o a viver em cavernas escuras, florestas sombrias e buracos úmidos, não por escolha, mas por medo. Sua vida é uma busca constante por sombras. Cada plano de ataque, cada caçada, cada simples caminhada tem um prazo de validade. O canto de um galo não é um som da manhã para você, é o alarme do apocalipse. Você é um prisioneiro da noite, um escravo do ciclo planetário. No final, o Sol é o símbolo máximo da sua natureza artificial e falha. Ele representa a luz pura da criação, algo com o qual sua existência sombria é fundamentalmente incompatível. Cada nascer do Sol é um lembrete humilhante de que você não pertence a este mundo, que você é um erro, uma imitação barata que não suporta a presença da verdadeira luz. A mesma energia que dá vida a tudo ao seu redor é o que te transforma em pedra, solidificando para sempre seu status de pária cósmico. Como se sua existência já não fosse patética o suficiente, o folclore da Terra-média decide criar fanfics sobre você, inventando parentes que são ainda mais vergonhosos. Os arquivos mencionam alusões a trolls de duas cabeças, que supostamente discutem ainda mais do que os normais. Pense na estupidez já monumental de uma cabeça de troll, agora duplique isso. Imagine a paralisia decisória. Eles provavelmente viram pedra enquanto discutem qual pé mover primeiro. Não é uma mutação temível, é uma piada, um floreio narrativo para enfatizar o quão fundamentalmente idiotas vocês são. A criptozoologia e o folclore explicam bem a sua
situação. Pense em como as pessoas falam do pé grande. São mais histórias do que provas. Os trolls de duas cabeças são o pé grande do seu mundo, boatos que as pessoas contam. O problema é que, no seu caso, os boatos te fazem parecer ainda pior. Outra menção especulativa é a do troll da neve. Acha que isso confirma uma sub-raça ártica super legal? Que fofo. Na verdade, é apenas uma metáfora usada para descrever o quão assustador era um rei humano, Helm Mão de Martelo, durante um inverno rigoroso. Esta é talvez a maior de todas as humilhações. Sua espécie, uma suposta força do terror, é tão genérica em sua brutalidade que seu nome é usado como um simples adjetivo para descrever um humano durão. Você não é uma ameaça única, você é um ponto de comparação, um padrão de medida para a ferocidade alheia. É como dizer que alguém é forte como um touro. Ninguém está realmente com medo do touro, ele é apenas uma metáfora. Que triste, você não concorda? Para piorar, há uma razão meta para a sua vida ter ficado mais bestial e menos inteligente com o tempo. O próprio cronista da sua história, Tolkien, percebeu que dar a fala a uma criatura do mal criava um paradoxo teológico, pois a fala implicava uma alma. Para manter a consistência do seu mundo, ele te nerfou, tirando sua capacidade de falar nas histórias posteriores para que você se encaixasse melhor como um monstro sem alma. Pois é, você foi rebaixado pelo próprio autor do livro para que a filosofia dele fizesse mais sentido. Se a sua espécie de alguma forma tropeçasse em nosso mundo, a reação seria uma mistura de pânico e completa confusão científica. Você seria uma anomalia que desafia tudo o que sabemos. A sua existência seria um pesadelo para a biologia, que teria que explicar como uma criatura de pedra pode ser animada, e para a geologia, que teria que classificar as suas formas petrificadas como um novo tipo bizarro de rocha ígnea com uma expressão facial muito mal-humorada. Os governos, claro, entrariam em pânico. Sua força colossal seria uma ameaça à infraestrutura. Imagine você, confuso e irritado com os faróis de um carro, decidindo derrubar um viaduto. Mas, ao mesmo tempo, sua estupidez monumental te tornaria uma ameaça contida. Militares provavelmente descobririam rapidamente que a melhor arma contra você não é um tanque, mas um conjunto de alto-falantes gigantes tocando discussões gravadas para te distrair até o amanhecer. Ou simplesmente um holofote muito, muito potente. Que humilhação! Ser vulnerável a uma lanterna de alta potência. A geologia e a biologia se fundiriam para estudar seu maior legado no nosso mundo. Suas estátuas. Os restos petrificados de seus irmãos azarados que não encontraram uma sombra a tempo, como Tom, Berto e Guilherme, se tornariam parques nacionais e patrimônios mundiais da Unesco. Cientistas os estudariam como uma forma bizarra de fossilização instantânea, enquanto turistas tirariam selfies ao lado de sua expressão eternamente frustrada. A sua maior tragédia existencial se tornaria uma atração de beira de estrada com uma loja de souvenirs. No final, você não seria um conquistador, você seria uma espécie invasora perigosa, mas em última análise gerenciável. Os Olog-Hai, sem a vontade de Sauron para protegê-los, sofreriam o mesmo destino. Sua maior contribuição para o nosso mundo não seria o terror, mas a criação de uma nova e fascinante área de estudo, a paleontologia instantânea. Sua espécie seria mais famosa na morte, como formações rochosas curiosas, do que jamais foi em sua vida de brutalidade estúpida. Então, no final das contas, o que é ser um troll? É ser a personificação da força bruta, mas com a taxa de sucesso de um peixe tentando escalar uma árvore. Sua vida é uma longa turnê de humilhação através das eras da Terra-média. Você começa como uma cópia mal feita de uma criatura nobre, depois estreia na história como um bandido estúpido que é derrotado por um truque de ventriloquismo. A partir daí é só ladeira abaixo. Você é rebaixado a uma besta irracional, depois a um operário de construção abusado e finalmente a um modelo obsoleto, superado por uma versão 2.0 que nem sequer tem poder próprio. A filosofia nos ajuda a entender seu propósito existencial. Pense na pergunta: qual é a minha razão de existir?
Para você, a resposta é deprimente. Seu propósito é ser um obstáculo? Você existe no mundo apenas para que outros, sejam heróis ou vilões, possam te usar ou te superar. Você é a ferramenta, o degrau, o saco de pancadas. Sua história é sempre sobre como a força bruta é inútil sem inteligência, coragem ou, na maioria das vezes, um bom despertador para te avisar que o sol está nascendo. Você é, em todas as suas formas, um instrumento da sombra. Para Morgoth, você era uma zombaria. Para Sauron, uma arma refinada, mas ainda descartável. Para os orcs, um animal de carga. E para os heróis? Para os heróis, você é a oportunidade perfeita para parecerem ainda mais corajosos e inteligentes. Sua maior contribuição para as grandes sagas é ser o gigante na história de Davi e Golias. E você sempre, invariavelmente, interpreta o papel de Golias. Você concorda que é um destino bem ingrato? Sua existência é a de um peão cósmico, uma ferramenta narrativa cujo único propósito é ser tão ameaçador que força os mocinhos a se unirem e parecerem ainda mais heróicos. Você nunca vence, você nunca tem um final feliz. Sua história sempre termina com você quebrado, derrotado e muitas vezes transformado em uma estátua de pedra, um monumento eterno à sua própria e monumental falha. Que vidinha horrível,